bem-vindos. É uma alegria a gente inaugurar a temporada 2025 do Quintas de Antropologia com Gesta. Meu nome é Andréa Zoro, sou pesquisadora do Gesta e estou muito feliz, né, de estar nesse evento inicial aqui desse ano, nessa mesa que reúne colegas queridas, interlocutoras queridas, e que a gente está lançando o livro Terra Arrasada, que é um trabalho que foi sendo gestado ao longo dos últimos 3, 4 anos pelo Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da Associação Brasileira de Antropologia. É um livro que o pessoal vai falar a respeito e no final da mesa a gente vai sortear alguns exemplares para quem ficar, né? É um livro que também está disponível gratuitamente na forma de e-book pelo site da Associação Brasileira de Antropologia. E sem maiores delongas, eu vou chamar as colegas convidadas para essa mesa, né? Professora Débora Bronze, da Universidade Federal Fluminense, professora Felícia Naia, da Unimontes, a Luzia Queiroz, representante da Comissão dos Atingidos pela Barragem do Fundão, e a Tatinha Alves, que é representante da Comissão Nacional de Povos... Comissão Nacional de Defesa dos Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais, representante das coletoras de flores sempre vivas, né? Uma mesa de mulheres, né? Mulheres que têm em comum essa preocupação, reflexão, né? Esse trabalho de produção de conhecimento, cada uma de nós aqui, de autoria, né? De pensamento sobre realidades de violência, né? Na implementação de grandes projetos ou no desastre explicitamente, né, provocado por grandes empreendimentos. Então é um tema que nos convoca e nos identifica todas aqui na mesa, essa realidade reiterada, né, de implementação de grandes projetos e todas as consequências que esses projetos ditos de desenvolvimento, projetos desenvolvimentistas, acarretam para a natureza, para o meio ambiente, para as águas, para as nossas montanhas, para os ecossistemas sensíveis do nosso país e, por fim e ao cabo, para os ambientes de vida, né? Dos povos e comunidades tradicionais que vivem nesses ambientes, né? Que ou são destruídos ou contaminados, prejudicados, né? por esses grandes empreendimentos. Então, contexto de extrema violência e também de grande desigualdade, que é uma desigualdade socioambiental, que tem características muito marcantes, né? Ela tem marcadores étnicos, raciais, de gênero, são situações vividas, né, em campo por grupos dos atingidos, né, que estão longe de serem um grupo homogêneo, né, os atingidos por barragens, pela mineração, por grandes projetos, compreende um universo bastante heterogêneo, né, que envolve muitas vezes povos indígenas, povos tradicionais, camponeses, mas também, né, pescadores, faisqueiros tradicionais, mulheres, homens, crianças, idosos, né? Então a gente, quando fala do universo atingido, a gente precisa considerar toda essa diversidade que compreende esse mundo das afetações, desses grandes projetos, e cada grupo desse sofre de forma específica, né, os impactos e os problemas gerados por esses empreendimentos. Então nós estamos aqui com as convidadas que têm refletido a respeito, têm conversado, né, muito sobre esse tema, compartilhado conhecimentos. Então é uma grande honra para o Gesta receber a Tatinha, a Luzia, mais uma vez aqui no Gesta, e as colegas Felícia e Débora também, para debatermos, né, sobre esse assunto. O livro, como eu disse, foi uma produção do Comitê de Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da ABA.
A ABA, Associação Brasileira de Antropologia, é uma associação científica que é organizada e é composta por diferentes comissões e comitês, e esse comitê em particular é um dos mais ativos da associação, existe desde 2011, foi criado na gestão da professora Bela Bianco, e na época eu e Sônia Magalhães estávamos envolvidas com a questão do licenciamento ambiental de Belo Monte, que é uma das maiores barragens hidrelétricas do mundo, né, a terceira maior do mundo, e com esse tema, digamos, foi inaugurado o comitê na versão, digamos, atual desse comitê. Mas o tema dos grandes empreendimentos e das consequências que esses grandes empreendimentos trazem, né, para o ambiente, para os povos que vivem nesse ambiente, é um tema já tradicional da antropologia brasileira, não nasceu com esse comitê, né? Então, só para falar de um registro mais recente, nós temos uma primeira versão de um grupo de trabalho que tratava de grandes projetos e povos indígenas em 1982, numa reunião brasileira de antropologia, a 13ª reunião, em 1982, e um grupo de antropólogos já abordava as consequências das hidrelétricas para os povos indígenas. E é interessante que esse GT formulou, inclusive, um documento no final, né, que trazia recomendações dos antropólogos e antropólogas para a Associação Brasileira de Antropologia. Notem que em 1982 ainda não existia licenciamento ambiental. As normas de licenciamento ambiental, elas surgiram a partir de 1986, com a resolução CONAMA 001 de 1986. Então a gente pode dizer que esse trabalho desse comitê de antropólogos e antropólogas da ABA, coordenado ali pelo professor Silvio Coelho, já falecido, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, e pela professora Lígia Sigor, ambos já não estão mais nesse plano, né, mas foram os precursores dessa abordagem na antropologia brasileira, né? E esse documento que foi elaborado por esse grupo de trabalho já em 1982 já trazia várias recomendações, a exemplo de necessidade de estudos de impacto ambiental para a implementação desses projetos, a necessidade de ouvir, de que os povos indígenas participassem da discussão sobre esses projetos. Essa série de recomendações. Ele não fala de licenciamento ambiental, não fala de órgãos ambientais, porque os órgãos não existiam, simplesmente não existiam. Então a gente pode dizer até certo ponto que esse grupo, com certeza, em colaboração e diálogo com outros agentes, atores, né, sujeitos da sociedade brasileira na época, contribuíram de alguma forma para que surgisse, né, enfim, um conjunto de normativas, o sistema de regulação ambiental, né, que considerassem essas questões, embora na prática esse sistema e essa legislação nunca tenham funcionado efetivamente, né, ou tenha funcionado de uma forma, né, digamos, enviesada, isso nós vamos discutir aqui, para aprovação desses projetos, né, a despeito dos direitos dos povos, né, o que a gente vem anotando, né, reiteradamente ao longo dos anos, né, em que esses licenciamentos, enfim, acontecem, né? Eu não vou tomar muito mais o tempo, eu vou então convidar a primeira expositora, que o livro foi organizado por Débora Felícia e a professora Sônia Magalhães, que não pôde estar presente, Universidade Federal do Pará. Eu vou passar então a palavra para Débora Brons, e depois na sequência para a Felícia, e aí vamos ouvir as nossas interlocutoras também, autoras do livro, né? Primeiras organizadoras do livro. Obrigada. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo muito o convite para estar aqui nessa mesa, para lançar esse livro, né? Obrigada, André, obrigada ao pessoal do Gesta, que organizou essa atividade. É uma alegria muito grande dividir esse momento com pessoas queridas e parceiras no ofício da nossa luta cotidiana, né? Eu fico muito feliz de estar lançando esse livro
que a gente apresenta hoje, que tem esse título, Terra Arrasada, Desmonte Ambiental e Violação de Direitos no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre o que significa esse título, né? Mas ele é fruto de uma trajetória coletiva, né? Uma trajetória de uma parceria muito longa, que acabou ficando sobre a responsabilidade da gente, eu, Felícia e Sônia, organizarmos o livro, mas ele, sem dúvida nenhuma, ele é o espelho de um trabalho muito mais coletivo, muito mais amplo, né? E é um livro feito com muito cuidado, com muito afeto, e para que a gente pudesse, então, honrar os conteúdos que ele carrega, né? Não é um conteúdo fácil, simples, nem é uma leitura, digamos assim, né? É muito fácil, né? E é um livro, ele na verdade também, ele é resultado de um período específico da atuação do comitê. A Andréia remete, né, a origem da criação do comitê lá em 2011. Ela foi até bem econômica, porque ela foi a grande... Andréia e Sônia foram as fundadoras desse comitê, né, que deu muitos frutos em termos de trabalho, de parcerias e articulações. E eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a incidência pública, né, de um fazer antropológico com incidência pública, que eu acho que é isso que esse livro, de certo modo, representa, né? Então, Andréia foi econômica, mas no prefácio do livro tem a história de constituição desse comitê contada pela Andréia. Eu acho que vale a pena, já fazendo a propaganda, a leitura, porque lá tem a história de como ele foi criado, né? E esse período que ele retrata é um período que a gente foi muito demandado em termos de trabalho, né? De muito esforço, porque ele coincide com um período, né, de ascensão do governo Bolsonaro e tudo que representou em termos da política socioambiental, né? Foi esse contexto, né, que mobilizou, então, esse título, Terra Arrasada, né, que é um título forte, eu sei, mas que ele é necessário, porque ele expressa bem essa condição, né, que se estabeleceu, que é um resultado direto, né, do desmantelamento das políticas ambientais do país e também das políticas que garantem o acesso aos direitos de povos e comunidades tradicionais, né? Um pacote que veio junto, né? A política socioambiental e a restrição aos direitos de povos e comunidades tradicionais, né? Então, assim, a primeira parte, a introdução, vou me inspirar um pouco na introdução. O objetivo aqui é eu apresentar o livro, né, para vocês. Então, ela vai oferecer assim, um panorama disso que a gente está chamando de Terra Arrasada, né? Então, assim, o livro não nasceu com pretensões muito grandiosas, ele nem tem a ambição de consagrar uma perspectiva única sobre o comitê ou em nome do comitê. Talvez, acho que fala um trabalho ainda a ser feito, né, que a gente ainda deve fazer, que é um apanhado mais amplo desses relatos, de todas as pessoas, a diversidade de pessoas que passaram por ali, pelo comitê, as suas contribuições específicas. Ele não tem esse objetivo, mas bem de tratar desse período específico, né? Mas tem lá um texto do professor Enio Barreto que também conta um pouco, faz uma reflexão também sobre essa atuação do comitê especificamente, né? Bom, eu entrei no comitê um pouco mais tarde, em 2017, a convite da Andréia, né? Eu coordenei um pouco esse comitê durante um tempo e hoje eu sigo como integrante dele, né? E o que eu posso dizer é que o livro nasceu com o desejo de tornar pública tanto as análises que a gente vinha desenvolvendo nesse contexto de desmonte, né, quanto das denúncias que nos chegavam, que a gente acompanhava e que a gente, na atuação do comitê, tentava dar visibilidade, né? Denúncias feitas em geral pelas comunidades com as quais a gente estava em diálogo, né, que a gente pesquisa, que a gente constrói aliança com as quais a gente aprende muito, né? Então, refletindo um pouco sobre esse lugar do comitê, né, estar nesse comitê, de certo modo, ser convocada o tempo todo a acompanhar de perto as políticas públicas, as decisões que estão sendo tomadas lá em Brasília e os efeitos disso tudo nos territórios, nas comunidades, né? Então, assim, chegam até nós no comitê, para vocês entenderem um pouco da dinâmica do cotidiano, a gente recebe, assim, muitos casos, documentos, pedidos de averiguação, denúncias mesmo, né? É um fluxo contínuo, né? E esse tipo de envolvimento, acho que a gente pode dizer isso, também é muito característico de um tipo de antropologia que é feita no Brasil, né? Que eu acho que é algo que a gente traz como específico, que é esse envolvimento, né? Uma antropologia que não se furta ao debate público, que se compromete com os direitos e que atua nas frentes onde há os conflitos, as disputas, as violações, e é nesse lugar que o livro se posiciona, né? E junto com isso vem também
né, junto com essas demandas que a gente recebe, uma exigência constante de reflexão sobre o nosso próprio lugar como pesquisadoras, né? Sobre o tipo de conhecimento que a gente está produzindo e sobre os efeitos dessa produção, né? Então, a introdução do livro é uma tentativa de organizar um pouco essas reflexões, né? E a gente divide ela para tentar dar conta da diversidade de temas e vozes e experiências, né? E uma dimensão que muitas vezes passa batida, mas que é central no nosso fazer antropológico, especialmente nesse contexto de atuação pública, é a produção de documentos, entre eles muitos documentos técnicos, pareceres, notas, né? E eu estou falando de moções também, né? De relatórios, textos que a gente escreve diante dessas situações que nos chegam, muitas vezes como respostas a processos de violação em andamento, né? E quando esses documentos eles circulam em meios oficiais, cartas, e-mails, ofícios, memorandos, né? Eles vão ganhando então um papel ativo na difusão das ideias e de conhecimentos produzidos pela antropologia. Às vezes a gente dá pouco valor para esses documentos, mas ele tem um grande valor, né? E eles não são apenas formas de tomar posição diante de um contexto, embora eles sejam também isso, né? Eles são instrumentos de um diálogo direto com o Estado, com seus atos e com seus dispositivos, né? E é nesse sentido que eles ajudam a tornar legível para o Estado, né? Para a compreensão do Estado, para a compreensão da burocracia, da linguagem legal, da linguagem do direito, né? Processos sociais que nascem nas margens, né? É interessante pensar na força desses documentos e na sua agência, ou seja, no seu poder performativo e na sua eficácia, né? Esses documentos, eles têm forças de atos de Estado. Eles viram reuniões, eles baseiam decisões, eles podem fazer pessoas mudarem de ideias, né? Eles podem ajudar a reconhecer direitos. Nesse sentido que eu digo que eles têm agência. Quem trabalha com uma antropologia do Estado, com uma antropologia do poder, entende isso que eu estou chamando da agência dos documentos, né? Da propriedade que eles têm. Eles têm forças de atos de Estado, né? E eu vi tudo isso acontecer enquanto eu estive no comitê, né? E depois, mais perto ainda, quando eu estive na diretoria, sobre a presidência da Andréia na aba, a gente viu tudo isso acontecer. Virar reunião, virar ato de Estado, virar, né? E o pessoal do Gesta também está muito acostumado com isso, né? Ao mesmo tempo, eles são registros históricos, esses documentos, né? Porque eles expressam uma posição institucional da associação, eles constroem consensos profissionais dentro da associação e eles ajudam a consolidar um repertório coletivo de lutas, né? É como se eles dessem uma forma prática às nossas teorias, né? Condensando ideias em ação. Então, levando a sério a importância desses documentos, a gente resolveu voltar um pouco atrás e recuperar alguns relatórios que eram apresentados a cada gestão desde 2015, quando, digamos assim, começa o período que antecede esse período, que a partir de 2016 a gente vai chamar de tempos extremos, né? E aí essa volta foi muito interessante, porque ela serviu para corroborar essa perspectiva que já estava sendo evocado nos nossos debates internos, de que o desmonte ele era fruto de um processo que já durava mais de 2 décadas no Brasil, né? Lendo esses relatórios foi possível dar materialidade a isso, né? E esse desmonte, então, ele foi sendo edificado, intensificado, mas ele já estava lentamente em curso, como diz André, uma violência lenta, né? Daí consagrou essa expressão para pensar essa ideia de que ele já vinha se fazendo, né? E é, então, interessante associar essas ideias com a imagem de um processo em curso, que caminha muito lentamente ou mais rapidamente, mas me parece interessante também a gente poder ver que formas de violência, né? Que as formas de violência, elas se intensificam ou não, mas elas persistem ao longo do tempo, né? Elas podem ser mais ou menos sutis, harmoniosas ou autoritárias, né? E hoje, por incrível que pareça, a gente volta a falar em autoritarismos, né? É uma palavra que voltou a circular no nosso vocabulário, a ideia de autoritarismo, né? Então, o termo desmonte, contra o qual lutamos, né? Pois é ele quem leva essa condição de terra arrasada, é o desmonte, contra o qual a gente luta, né? E é ele que promove a violação de direitos, né? Ele é um termo que também ganhou circulação na imprensa, essa ideia de desmonte, né? A gente vê muito nos jornais e tudo mais, né? Mas ele tem uma base conceitual sólida que vem da ciência política, essa ideia de desmantelamento, né?
para falar de processos que vêm desde o fim dos anos 90, sobretudo na Europa, as políticas de austeridade, né, que começaram na Europa, né, e a gente vem acompanhando essa conversa, né, no Brasil sobre o que eles chamavam de flexibilização. Antes, né, da ideia de desmonte, tinha essa coisa da flexibilização, né, sobre os argumentos de que a legislação brasileira é muito complexa, o licenciamento atrasa muito os empreendimentos, são muitas regras, são muitas leis, vamos flexibilizar, né? Eu mesma tive acesso a relatórios do Banco Mundial, né, que basearam essa proposta de mudança da lei, da nova lei de licenciamento, que tramita hoje no Congresso, que diziam isso, usavam essa expressão da flexibilização e esses argumentos de que atrapalhava o desenvolvimento. No fundo, a ideia é isso, de que atrapalha o desenvolvimento, né? Então, assim, essa desregulação, né, ela foi seguindo, a gente sabe muito bem, e a gente acompanhou isso no comitê, como é que ela vai seguindo as frentes de expansão do capitalismo, né, e ela vai se dar onde, né? Sobretudo nas terras de quilombos, nas terras indígenas, nas terras de comunidades tradicionais, né, nas reservas florestais, nas unidades de conservação, é aí onde acontece a desregulação, o desmonte, né? Nas áreas de expansão da soja, né? Os casos ligados, por exemplo, ao Dia do Fogo, mostram claramente isso, né? Desafiando o modelo de regulação que era baseado em unidades de conservação. Vamos botar fogo nas unidades de conservação, que durante muito tempo serviu para barrar a expansão do desenvolvimento, mas que em algum momento não serviu mais, né? Enfim, nas recodificações, né, para usar uma expressão que o Alfredo usou lá atrás, a Código Florestal, o Código de Mineração, o Código de... né? Então, esse desmantelamento, que é alvo de análise dos cientistas políticos também, ele pode acontecer de forma direta ou indireta, às vezes com cortes orçamentários, às vezes mudando uma legislação, às vezes simplesmente paralisando uma política, matando ela por inanição. Quando você não coloca dinheiro numa política, você mata ela, você também está desmantelando. São as formas como ele acontece, né? E tudo isso tem consequências muito concretas que vêm sendo analisadas, escritas e apresentadas nas atividades do comitê, nos artigos científicos e nesses documentos que tem a agência que eu falei para vocês, né? Então, ao fazer esse esforço de analisar os documentos, os relatórios produzidos nas sucessivas gestões do comitê, a gente encontrou alguns padrões e dados interessantes para contar essa história do desmonte, né? Uma leitura dos relatórios, fez com que a gente elaborasse então essa hipótese, né, inicial de que a gente está lidando com um processo muito longo, contínuo, de investidas, né? Então, a gente monta assim, uma espécie de um quadro comparativo. Eu não vou entrar nesses detalhes porque eu tenho pouco tempo, né? Sobre as mudanças institucionais. Já acabou o meu tempo? Já? 3 minutos? Então, eu não vou apresentar esse quadro, né? Mas, assim, o que eu acho importante é que ele vai, vocês vão ver na introdução, vão ler, né? Na introdução, né? Ele evidencia não apenas a diversidade de frentes de atuações do comitê, mas também a constância de certos temas estruturais ao longo dos anos, como, por exemplo, a questão do marco temporal, a mineração em terras indígenas, as investidas nas mudanças legais, né? E a crescente produção de normas infralegais, que é uma forma de você mudar a legislação sem ter que passar pelo Congresso Nacional, que é uma forma de desmonte muito característica também que a gente analisa ao longo desses processos, né? Então, assim, diante dessa conjuntura extrema, o que pode, né, diante dessa conjuntura que foi retratada, o que pode a aba e o que pode os antropólogos? É uma questão que a gente se faz, né? Qual é o nosso papel como intelectuais, atuando em conjunturas de violências sistêmicas, né? Eu acho que o que a gente mostra nesse livro é que essas mudanças institucionais que são feitas lá em cima, no Congresso, nos ministérios, em Brasília, né? Elas geram efeitos devastadores lá na ponta, né? São desastres ambientais, são deslocamentos forçados ou in situ, né? Quando as comunidades, enfim, permanecem fisicamente no território, mas perdem as condições da subsistência, né? É a destruição de ecossistemas, a desorganização da vida coletiva, a inviabilização de modos de vida, né? Então foi isso que levou a gente a construir esse livro, a necessidade de olhar para os conflitos nos territórios e ao mesmo tempo conectar essas situações com o que acontece a nível nacional, o que está ocorrendo em Brasília, essa conexão entre as políticas
e os efeitos no território, né? Essa articulação entre o local e o nacional, entre os territórios e as políticas públicas, que estrutura a nossa análise e a nossa proposta de livro, né? Então a gente alude a Brasília, eu estou falando de Brasília, mas isso acontece nas unidades da federação, em todos os estados, em todos os municípios. Minas é um excelente exemplo para, na verdade, Minas é, digamos assim, a ponta de lança da desregulação, né? Tudo parece que acontece aqui primeiro, é engraçado isso também. Mas e eu acho que não é só um fenômeno nacional, nem mineiro, nem é um fenômeno global, né? Como a gente está falando, os cientistas políticos estão trabalhando com a ideia de desmonte em várias áreas, e não só na área ambiental, em outras áreas políticas também, né? Então, só para finalizar, eu acho que além da ideia de terra arrasada, né, que é essa condição que eu já falei, né, que resulta do desmantelamento das políticas e da violação de direitos, outra ideia importante que é essa ideia de tempos extremos, né? Só para fechar, para a gente, o que é essa coisa de tempos extremos? Qual a diferença entre o tempo de fundação da comitê e o corte temporal a esse que associamos a ideia de tempos extremos, a partir de 2016, entre 2016 e 2022, né? Que é justamente aquilo que André vai dizer que é quando a violência é lenta, ela vira uma violência nua, crua, né? Nua, né? Que então, assim, quando a gente organizou lá na Antropolítica 2020, tem um dossiê, né, que a gente organizou também, a gente também pensou numa ideia do Polanyi, que é um autor, né, que escreveu um livro chamado A Grande Transformação, não sei se vocês conhecem, que ele fala assim, que a intensidade dos fenômenos é tão interessante, é tão importante quanto a direção dos fenômenos sociais. Então, assim, são processos que a gente já via acontecendo há muito tempo, mas eles se intensificaram nesse período, a partir de 2016, né? O ritmo da mudança mudou o ritmo, né? Então, quantas vezes, né, diante desse contexto, bateu em nós certo desespero por conta da quantidade de demandas, um desânimo, algo que provocava uma sensação de total esterilidade diante das situações. Acho que talvez seja isso uma das coisas que caracteriza essa ideia de tempos extremos, né? Essa sensação de que está tudo fora do controle, que era a sensação que a gente tinha, né? Além disso, nesse período, a violência contra os povos tradicionais e o meio ambiente tornou-se também, que é uma outra coisa que caracteriza isso, estruturalmente inserida dentro da estrutura do Estado, né? Isso eu acho que é uma coisa que caracteriza isso, uma violência institucionalizada. Os grupos de poder passaram a incidir diretamente sobre o legislativo, né? Basta ver a composição do Congresso e analisar a composição do Congresso, né? Então, para finalizar mesmo agora, né, a última parte do livro ela vai refletir algo que a Felícia vai falar um pouco também, né, um pouco mais, e que tem a ver com esse nosso compromisso ético e profissional, né, e também sobre o papel da antropologia nesses contextos, né, que é a importância de uma antropologia implicada, né, que seja capaz de produzir uma interpretação dos fenômenos a partir da perspectiva dos grupos atingidos, né, de um lugar que a gente procura, através das nossas pesquisas, tornar inteligível para o Estado, para as instituições, para as pessoas que ocupam lugares de poder e de decisão. Então, essa experiência intensa em que eu mergulhei, desde que eu fui convocada pelo comitê, que depois foi para a diretoria, realmente me permitiu ver as coisas sobre outro ponto de vista, entendendo o potencial da intervenção da antropologia como ciência, como forma de conhecimento. E para fechar, acho que a gente pode dizer que o livro, né, pela reunião de textos e trabalhos que ele contém, certamente pelos inúmeros textos que poderiam estar e não estiveram, pelos intertextos, né, que eles também contêm, que ele expressa bem o tipo de produção antropológica, a que a gente se propôs nesses tempos extremos, fazendo dialogar diferentes formas de conhecimento, né, e de transmissão de conhecimento, a partir de pessoas que ocupam também diferentes lugares. Tem textos de pessoas do Estado, tem textos de pessoas atingidas, tem textos de pesquisadores, né? Então é esse diálogo e essa interlocução que a gente acredita que são muito potentes, né? Então, para fechar, a gente usou uma outra imagem que eu evoco aqui para finalizar a minha apresentação, de como era possível, né, contrabalancear a aridez da terra arrasada quando nos deparamos com a potência da luta dos atingidos. Algo que a gente vai poder testemunhar aqui também nos depoimentos. E quanto a isso, então, eu deixo que elas falem por si. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Fez todo um resgate, é importante, né, que
está ali presente também na introdução do livro, para as pessoas lerem com mais calma, né? Eu fui econômica também na apresentação das nossas convidadas, né? Assim, a gente quer fazer uma coisa mais informal, uma roda de conversa, então tentei ser bastante breve, mas vou pontuar que a Débora é professora do programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal Fluminense, né? Como ela disse, foi coordenadora do comitê da aba por várias gestões, foi por último secretária, respira, aguinha. Foi secretária na última gestão da aba, onde eu tive a honra de presidir, trabalhei muito com ela, uma pessoa muito ativa e comprometida, né, com o campo da antropologia, com a defesa dos direitos, faz uma antropologia do Estado, né, das instituições de Estado com muita experiência, muita propriedade, tem vários artigos publicados, livro, então fica aí a sugestão. Eu vou passar para a Felícia, que é professora da Universidade Estadual de Montes Claros, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, né? E também, não, já saiu do e é pesquisadora do NIISA, que é o Núcleo de Investigação em Justiça Ambiental, né, do norte de Minas, tem uma larga experiência de trabalho e pesquisa, né, junto aos geraizeiros, aos quilombolas, os vazanteiros do norte de Minas, né, trabalhando inclusive com a questão dos protocolos de consulta aos povos e comunidades tradicionais, né, disseminando, construindo protocolos de consulta junto a esses povos, enfim, também autora de vários capítulos, livros e etc, que fica aí sugestão para, né, e que eu tive a honra também de orientar. Fez o doutorado aqui conosco na UFMG e foi quando eu tive a honra de conhecer a Felícia e poder trabalhar junto com ela. Então, com você, minha querida. Obrigada, André. Queria aproveitar. Saiu? Não. Aqui, ó. Aqui. Você ligou? Usa esse, tá bom. Ligou. Ai, fica difícil. Bom, antes de mais nada, eu queria aproveitar também para agradecer, né, ao GESTA, aos pesquisadores do GESTAS, aqui em nome da coordenadora atual, professora Ana Flávia, colega também de comitê, pelo convite, né, grupo, né, que foi fundado pela professora Andréa Zouri, que está aqui, como ela mesma disse, né, que foi minha orientadora. Então, nesse sentido, né, a gente sabe que o GESTA ele é uma referência na formação de várias pesquisadoras e pesquisadores na temática dos estudos socioambientais e de conflitos e, de certa forma, vem inspirando diversos outros grupos de pesquisa, né, tanto no estado quanto em Minas Gerais. O NIISA, citado pela Andréia, foi inspirado justamente no trabalho, né, realizado pelo GESTA e na seriedade, né, das produções científicas e técnicas produzidas por esse grupo. Eu me sinto muito honrado pelo convite, né, para participar desse evento denominado Quintas de Antropologia com GESTA e de estar nessa mesa composta por esse coletivo de mulheres, né, que se dedicam à sua intelectualidade, seus corpos, à pesquisa, à militância e à ação política. São mulheres pelas quais eu tenho assim, a mais profunda admiração e com quem tenho compartilhado diálogos, experiências, conhecimentos e construído redes políticas e sociotécnicas de enfrentamentos, né, e resistências. Então, tendo em vista a proposta de refletir também, né, sobre os desafios postos para as questões ambientais e os direitos coletivos de povos e comunidades tradicionais no Brasil, eu vou tentar fazer um diálogo articulado a essa temática, né, das afetações, dos enfrentamentos, das resistências que estão presentes também no livro, conforme a Débora chamou a atenção. E que fazem parte desse trabalho marcado, né, pelos conjuntos de antropólogos e antropólogas do Comitê Povos Tradicionais, Ambientes e Grandes Projetos. Como a Débora já falou, né, esse contexto, né, de produção do livro foi marcado por uma temporalidade denominada de tempos extremos, já contemplado na fala da Débora, e também a gente que serve também como referência para a gente analisar, né, os processos decorrentes dessa temporalidade.
no processo no qual a gente vem enfrentando, né, e denominando como processo de redemocratização no país, denominado como tempos de reconstrução. Mas, né, também cabe a gente perguntar o que vem sendo reconstruído e como. Então, eu vou iniciar trazendo algumas reflexões, né, que remetem às nossas experiências etnográficas no âmbito do comitê e a nossa interlocução com os movimentos sociais e povos tradicionais, com os quais construímos relações de pesquisa e de colaboração. E aí a gente vai ver que os trabalhos publicados neste livro, Na Terra Arrasada, faz referência a essa temporalidade, né, denominada de tempos extremos, uma vez que foi permeada de um processo constituído de violência contra os povos tradicionais e o meio ambiente, e bem assinalado pela Débora, que se constituiu estruturalmente, né, inserida nas instituições do Estado. Então, foram tempos sombrios, né, de violência epistêmica, institucional, racial, ambiental e de gênero, que foi intensificado nesse contexto e que recaiu de forma brutal sobre todas as esferas da vida social. E aí vem a pergunta, né, como resistir nesses tempos extremos? Então, foi um período de muito trabalho no comitê, no qual foi se intercalando, né, um trabalho antropológico, no qual foram produzidos estudos sobre as práticas de Estado e de poder, né, de forma que prevaleceram no panorama teórico, né, e empírico do comitê, a partir, né, de um tipo de antropologia denominado por Laura Nader de Up Anthropology, ou estudados de cima, né. Então, passamos a estudar as instituições de poder, a incidência dos agentes privados sobre setores públicos, as organizações burocráticas, o sistema judiciário, legislativo e executivo, buscando compreender como a elite política e econômica da sociedade brasileira se articulava e afetava nossas vidas e a vida das coletividades em seus territórios, né? Fazendo análise que se concentrava nessas dimensões mais difíceis da vida social, envolvendo essas temáticas, né, de poder, dominação, desigualdade, opressão, bem como a experiência subjetiva dessas dimensões que envolve sofrimento social e desesperança. Nesse contexto, todos nós fomos afetados, né? De outro lado, realizamos também etnografias antropológicas inspiradas nos trabalhos de Dazipu, com foco nas margens e nas experiências do cotidiano, que contribuíram para outras formas possíveis de entender o Estado e suas reconfigurações, apontando para uma antropologia da resistência, visto que as margens não são inertes. Nessa direção, os trabalhos etnográficos sobre resistência e movimentos sociais contrabalancearam essa aridez, né, já trazida aqui pela chamou a atenção de Terra Arrasada, né? Então, revelando as lutas nas margens e as margens enquanto espaços excepcionais de criatividades, de formas alternativas de ação, enquanto poder contra-hegemônico, desafiando as circunstâncias hostis com visões alternativas de futuro. Nessa conjuntura, né, a violência e o sofrimento social experienciado se deram de forma avassaladora, especificamente para grupos negros e minorias étnicas que tiveram intensificado a vivência dos processos de expropriação, de destruição da natureza, de eliminação de suas economias locais e de aniquilação de seus modos de ser, fazer e viver. Ao indagarmos sobre o que é recolher os pedaços e viver nesse lugar de devastação, os coletivos com os quais dialogamos indicavam saídas plausíveis, que afrontavam poderes e iniquidades vigentes. Em meio a esse deserto de desesperança, voltávamos o olhar para o lado e lá estavam nossos interlocutores e seus ensinamentos. Com eles aprendemos e reaprendemos a persistir e resistir em tempos extremos. Suas formas locais de crítica, de recusa e de resistência, orientadas por outras éticas, cuidados e moralidades, no modo de se relacionarem com a natureza e o outro, revelavam enfrentamentos possíveis. Suas contribuições podem ser lidas em alguns capítulos deste livro, que apresentam formas de pensar, sentir e agir orientadas por uma moralidade constituída por horizontes de esperança e que servem como base para o que a Padurai denomina de uma ética da possibilidade em oposição a uma ética da probabilidade. Destaco 4 textos que imprimiram outros sentidos à resistência frente ao cenário de Terra Arrasada, produzidos por meio da interlocução entre o comitê e as lideranças de mulheres dos movimentos sociais e de PCTs. Dentre elas está o texto de Ana Laide Soares Barbosa, que tem como título
A Profecia Inversa de Belo Monte, a Resistência Ancestral, no qual a autora faz referência à resistência protagonizada pelos ribeirinhos atingidos por Belo Monte, por meio do fortalecimento de suas lutas na conexão entre humanos, não humanos e encantados. Nas palavras da autora, a resistência ancestral é geradora de vida e, por isso, é transgressora. Nesse contexto de enfrentamento, a transgressão e a ancestralidade têm se constituído como parte fundamental do processo de resistência e figurado outros futuros possíveis. Enfrentamentos realizados também em espaços institucionalizados de poder, como o Congresso Nacional e outras instâncias representativas da política em Minas Gerais. Espaços ocupados por Célia Chacriabá, que tem como base de sua reivindicação o direito de resistir. Seu artigo intitulado Lutas e Diversidades Gerais das Minas Gerais, a importância dos povos tradicionais nas reexistências, fala dos enfrentamentos travados com a chamada bancada ruralista e a sua monoculturação do pensamento, que reflete o pensamento de uma elite branca e masculina e que domina o Congresso Nacional, que, de acordo com a autora, mata a terra e a diversidade. Em oposição à monoculturação do pensamento, a autora propõe a mulheração e a indigenização dos espaços de poder. Seguindo essa linha de resistir para existir e ocupando espaços para se fazer ouvir, temos a contribuição do texto de autoria da Luísa Queiroz, em diálogo da Luzira, em diálogo com a Andréa Zouri, a Marielle Lima, intitulado Entre a Pausa e o Play, a luta pelo reconhecimento dos direitos dos atingidos pela barragem de Fundão, Mariana, Minas Gerais. Nesse artigo, a autora, aqui presente, apresenta o desastre decorrente da mineração da empresa Samar como promotor de um sentimento de pausa na vida das pessoas atingidas pela lama, e diz os desafios de ativar o Play até os dias de hoje. Por outro lado, desafiando essa pausa, fala do caminho construído através das andanças das palavras dos atingidos. Palavra que circula e ocupa espaços institucionais, constituindo-se enquanto uma espécie de arma dos fracos, no sentido proposto por James Scott. Verbalização que circula e vem ocupando esses espaços na busca por visibilidade, ressignificação da existência e contra o apagamento da história e o silenciamento dos atingidos. Como diz a autora, a fala é a única arma que temos. Compartilhando dessas estratégias de enfrentamento e resistência, o texto de Maria de Fátima Alves, Tatinha, aqui presente também, em diálogo com Ana Belloni, intitulado Sempre Viva nas Flores e na Luta, destaca a importância do sistema agrícola tradicional das apanhadoras de flores sempre viva e a relevância global desses sistemas para a vida no planeta. O SAT das apanhadoras de flores tem se constituído como estratégia fundamental para a visibilidade identitária e cultural do grupo, a valorização de suas contribuições à preservação ambiental, à diversidade alimentar e ao enfrentamento das mudanças climáticas. Tal estratégia articulou redes em distintas escalas, visibilizando a luta territorial e a beleza de suas práticas tradicionais para outros grupos. Demora? Está faltando? Sim? Destaquei esses 4 textos escritos por essas mulheres como referência dos enfrentamentos cotidianos e possíveis, como posicionamentos e ações constitutivas das estratégias de movimentação das margens, provocadas por elas, e colocando-as no centro de uma busca incessante pela legibilidade de suas reivindicações e dos coletivos que representam junto ao Estado. De um cenário de terra arrasada para a reconstrução da democracia e de suas instituições de poder, é importante compreendermos os atuais desafios relacionados sobre o que está sendo reconstruído e como. Apesar dos povos tradicionais terem conquistado representatividade institucional em espaços de poder no atual governo, como a criação do primeiro Ministério dos Povos Indígenas e de uma Secretaria Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, o acesso democrático às terras tradicionalmente ocupadas por povos e comunidades tradicionais no Brasil, bem como a regularização fundiária das mesmas, continua como pauta não prioritária na agenda política do Estado brasileiro, o que tem contribuído para a proliferação e continuidade de todo tipo de violência e de desigualdades sociais e ambientais. Sob o manto da redemocratização, observamos a consolidação no âmbito do legislativo, do executivo e do judiciário de práticas de estados que visam desregular direitos, regulamentando-os, e a consolidação de técnicas de pacificação de conflitos fundiários através do disciplinamento da crítica, do dissenso e da participação. Cito como exemplo as ações sistemáticas do governo mineiro, que dizem respeito à regulamentação do direito à consulta e consentimento livre, prévio e informado, no qual empresas e estados requerem para si o protagonismo no direcionamento da mobilização social e na elaboração dos protocolos,
garantidos por direito aos povos e comunidades tradicionais. A materialidade dessas ações se deu com a publicação da Resolução Conjunta, CEDES-CEMAD, número 1 de 22, e do Decreto 48.893 de 2024, que versavam sobre os procedimentos de regulamentação da consulta com vistas a viabilizar o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos. Ambos revogados, posteriormente pelo próprio governo do Estado de Minas Gerais e pelo Supremo Tribunal Federal, após forte mobilização social e denúncias realizadas a diversas instâncias, inclusive com notas produzidas pelos comitês quilombos, povos tradicionais e ambientes e grandes projetos, em parceria com o Observatório de Protocolos. No que se refere à institucionalização dos espaços de mediação e pacificação de conflitos fundiários, Minas Gerais também se encontra na vanguarda, com um corpo jurídico formado em técnicas de mediação, negociação e arbitragem em consonância com as diretrizes do Banco Mundial. Cito como exemplo as inúmeras visitas técnicas das mesas de conciliação de conflitos fundiários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que envolvem a reintegração de posse de territórios de povos e comunidades tradicionais. Se por um lado observamos, preocupadas, o deslocamento do foco da defesa dos direitos étnicos intransponíveis para o campo dos interesses transigíveis e negociáveis, por outro, buscamos, a partir das reflexões de nossos campos específicos e de nossa expertise, nos criarmos como comunidades políticas, com vistas a contribuir para a certa mobilidade das relações de poder, a ressignificação dos sentidos da política socioambiental e de suas concepções morais. Obrigada. Obrigada, Melissa. Esse tom final aí realista, e que pontua de forma crítica e pé no chão, uma análise a partir da nossa experiência e dos desafios que nós temos, para além daquilo que aparentemente aparece como uma retomada da política nacional, e que uma pesquisa independente, autônoma, tem o dever, de trazer e de pontuar de forma crítica, de certa forma, aquilo que não vem, na verdade, atendendo expectativas que estão presentes, inclusive, na própria Constituição do país, que são prerrogativas constitucionais, defesa dos povos indígenas, da demarcação dos territórios dos povos indígenas, a questão, enfim, do reconhecimento dos direitos diferenciados de cidadania, todos a reboque da política hegemônica que continua sendo desenvolvimentista, desenvolvimentista. Isso aí não tem nada a ver com falar, fazer uma crítica a certo governo e apoiar outro tipo de proposta à direita, não tem nada a ver, Acho que a análise crítica não passa por aí, E como já nos alertou a Maristela Svampa, em toda a América Latina a gente tem aí um consenso, que é o que ela chama de consenso das commodities, que tem a ver com essa opção política, que perpassa todos os países do continente, que esse neoextrativismo, essa volta, essa reprimarização da economia, que é defendida tanto por governos progressistas quanto por governos autoritários de direita, É disso que nós estamos falando, Quer dizer, um desafio imenso que é assim, como enfrentar uma agenda política e econômica macro, macro, e ao mesmo tempo desafiar o governo, o Estado brasileiro a respeitar, e realizar, enfim, aquilo que preconizam os tratados internacionais, a própria Constituição, Então essa é a luta também que se trava hoje no Brasil, E sem mais delongas, eu vou perguntar para as parceiras nossas, quem vai falar primeiro? Tatinha ou Luzia? Boa tarde a todos e a todas. Já apresentou. Fala um pouco da sua trajetória, Tatinha. Eu sou Tatinha, sou apanhadora de flores, sempre vivas, sou mãe e faço parte da coordenação da Codesex, que é a Comissão dos Apanhadores de Flores. Primeiro agradecer a André aqui
pessoa do Grupo Gesta, e também os meninos que ficaram aí por trás na organização, mandando mensagem, ter todo esse cuidado para a gente chegasse aqui bem, agradecer de coração, e agradecer também as organizadoras do livro aí, que foi um desafio muito grande escrever, sofri demais, porque a gente é muito acostumado na oralidade, então assim, o conhecimento para paus tradicionais, ele é passado para a oralidade. Quando tem o desafio de colocar isso no papel, não é fácil. Então a gente valoriza cada vez mais os pesquisadores aí que fazem isso e muitas vezes fazem, nem sempre, né? Mas fazem isso muito bem, que é fazer essa tradução do conhecimento tradicional. Eu falei sempre porque tem pesquisadores e pesquisadores. Então assim, diante desse desafio que eu tive para colocar no papel, o que era quais as ferramentas, na verdade, que era muito nesse sentido, de como que a gente enfrenta o que tira o nosso sossego. Porque as comunidades apanhadoras de flores, elas viveram por muitos séculos na invisibilidade. E a invisibilidade, ela é uma estratégia de resistência, de luta, de permanência no território. E quando a gente está falando de invisibilidade, é não ter acesso a nada, não ter acesso a políticas públicas, aos centros históricos, às cidades. Então, assim, e a gente foi aprendendo com isso. E foi através de pesquisa. Só que é uma pesquisa que não faz essa sintetização igual faz na academia. Mas a gente foi descobrindo como que as coisas funcionavam, como que a gente conseguia enfrentar as mudanças climáticas, como que a gente tinha que cuidar para que tivesse água, qual que é a época de produção de alimentos, da apanha da flor. Então, assim, foram vários conhecimentos que a gente foi descobrindo e foi atualizando e foi passando através das gerações para permanecer no território com sustentabilidade, sem precisar de nada de fora. Mas em algum momento essa invisibilidade, ela não é mais uma estratégia que funciona, porque o Estado começa a chegar nesse território, só que ele não chega com políticas públicas, ele chega com as unidades de conservação, que é violando o nosso direito, que é sobrepor aos territórios tradicionais. Então, com isso, a gente precisa encontrar novas estratégias de permanecer nos territórios, entendendo o território como uma parte da gente. É fundamental o nosso território para o modo de vida tradicional, e a gente não está falando de terra, a gente está falando do espaço geográfico da terra com tudo que ela compõe. O conhecimento, as crenças, as religiões, os saberes, os fazeres, tudo isso faz parte desse território. E aí, quando isso começa essa necessidade da visibilidade, a gente também começa a perceber a importância de organização. Não é que a organização ela não existia, ela existia, só que ela era mais local. A gente começa a perceber a importância de uma organização maior. E é a partir daí que surge a Codesex. A Codesex, esse ano, ela está completando 15 anos. 15 anos de luta, de resistência, e com grandes conquistas nesse período. E aí, nesses 15 anos, para enfrentar esses conflitos, nós fomos construindo ferramentas. E a gente foi percebendo que, da mesma forma que as ferramentas que a gente precisa na roça, não é só uma ferramenta, na luta também são várias. Uma ferramenta só, ela não resolve o nosso problema. Várias ferramentas, elas ajudam, mas não resolveram ainda o nosso problema. Mas a gente entende que já avançou muito nesses 15 anos de luta organizada, mas mais de 300 anos de resistência nos territórios. E aí, um ponto que eu acho que foi muito rico, mas não foi o mais importante, foi o reconhecimento enquanto sistemas importantes do patrimônio agrícola mundial pela FAO-ONU.
onde o modo de ser, fazer e viver das comunidades apanhadoras de flores, ela passa a ser importante para o mundo. E eu falo que não é que não foi importante, ele foi importantíssimo, não só para os apanhadores de flores, mas para todos os povos tradicionais do Brasil. É a primeira experiência no Brasil ter esse reconhecimento. Ele traz algumas garantias, por exemplo, de políticas públicas, porque nesse reconhecimento tem uma peça técnica, que é o plano de conservação dinâmico, que são as demandas das comunidades para o poder público. Na verdade, é um acordo entre as partes. E eu falo que ele não é o mais importante, porque ele é consequência de um processo de luta. Ele não é o ponto de saída, nem o ponto de chegada da luta das comunidades apanhadoras de flores. E aí eu vou voltar no primeiro processo, que eu considero mais importante, depois de construir da Codesex, que é a formação. Formação é a principal, no meu entendimento, é a principal conquista das comunidades apanhadoras de flores, que foi onde a gente começou a entender dos nossos direitos. É a partir do momento que a gente entende que tem direito, que somos esses direitos, que esses direitos têm que ser garantidos, inclusive por quem estava violando o nosso direito, que era o Estado, e que a gente começa a buscar essas ferramentas. Então, a formação com uma cartilha de quais são os nossos direitos, eu acho que ela foi o pontapé inicial e o mais importante que a gente carrega até hoje, apesar de que a formação não é um processo isolado, ele é contínuo e ele está acontecendo diariamente, porque senão não justifica a gente estar nesse espaço em cima da terra se a gente estiver evoluindo e aprendendo. E aí, em consequência desse... É lógico que a gente teve nesses 15 anos várias outras estratégias de visibilidade, por exemplo, exposição de fotos, audiências públicas. Mas voltando para o reconhecimento do CIPAM, ele trouxe outras ferramentas. Trouxe no sentido da gente sentir a necessidade de construir outras ferramentas em consequência desse reconhecimento. E uma delas é o protocolo de consulta e o protocolo biocultural. Porque a nossa ideia inicial era construir primeiro o protocolo biocultural, entender ele como uma ferramenta de garantir direitos e acordos internos, sendo os acordos internos, então é para mostrar para fora como que a gente sabe fazer o manejo tradicional do território, e também para relembrar esses acordos que são feitos muitas vezes na oralidade. Na verdade, sempre muda com o protocolo, né? Então, para a gente não tem muita necessidade, mas para o diálogo para fora, ela é uma ferramenta importante. Só que quando a gente ganha essa visibilidade mundial, a gente sabe que o assédio também é muito grande. E aí, em vez do protocolo biocultural, nós resolvemos construir primeiro o protocolo de consulta. E ela também é uma ferramenta importantíssima, eu considero a segunda mais importante, se for possível classificar em escala. E aí tem uma questão que não é a ferramenta em si, é o processo de construção. Então, assim, eu acho que isso é que foi o grande ganho das comunidades apanhadoras de flores. Foi esse processo de construção, porque isso, quando ele é construído com a base, uma decisão do coletivo, porque foi a coordenação que decidiu, não, nós queremos o protocolo de consulta, porque vai vir muita coisa nos territórios e a gente precisa saber como dialoga com quem vem de fora. E aí, no processo de construção, ele é muito importante quando ele é participativo, porque ele dá empoderamento. Então, assim, nós fizemos a primeira conversa, as comunidades já começaram a barrar pesquisador, barrava repórter, todo mundo chegava no território sem consulta. E isso é importantíssimo, porque as pessoas, assim, a gente tinha ido na comunidade e falado assim, ó, nós vamos falar sobre construir o protocolo é isso, mas a gente tinha colocado os acordos ainda, né, as regras. E aí chegou uma pessoa lá, que a gente nem sabia, que ela falou, não, aqui você não pode entrar porque nós temos protocolo de consulta.
Então, assim, eles nem sabiam como que seria essa consulta, mas sabia que tinha uma ferramenta que era para barrar. Então, ela foi importantíssima nesse processo de saber como que seria essa chegada nos territórios. Porque é uma coisa que incomoda muito quando se chega de qualquer forma, mas se você não tem um acordo pré-estabelecido, fica mais complicado barrar esses empreendimentos que vão chegando, né? E aí, a partir disso, está no processo de construção dos protocolos bioculturais, que são também ferramenta importante, que é mais para atualizar esses acordos, que muitas vezes se perde, muitas vezes precisa ser atualizado, porque ele também funciona de acordo com as mudanças climáticas, então ele é necessário. E também é um processo de formação, né? Porque a construção dele é mais importante do que a ferramenta em si. É lógico que ela é útil, ela tem que ser utilizada, mas o processo é sempre mais rico. E aí outro processo que foi importantíssimo, que eu acho que também um processo de construção, foi esse reconhecimento da FAO, o reconhecimento como CIPAM, porque foi onde a gente aprendeu a dialogar com o poder público. Então, assim, era impressionante o quanto que era totalmente ausente a presença, principalmente dos municípios nesses territórios. E aí, o que a gente percebe nesse tempo de construção, que foi uma surpresa para a gente, é que tudo precisa ir para o papel. Para a gente, a oralidade ela é fundamental, ela é importantíssima e a palavra vale muito. Mas para o Estado, não. Se não tiver no papel, a coisa não funciona. Então, assim, eu acho que isso foi um aprendizado muito grande, as diferenças de como se dialoga com o Estado, né? Inclusive, e aí foi um processo também muito rico de como que coloca as demandas e como que vai para a arena para negociar mesmo os direitos, né? Porque é doído, mas a gente precisa negociar o nosso direito, quais as demandas que é possível, sendo que o que foi colocado foi o básico. E aí, pensando que dentre todas as demandas, a territorial ela é a mais importante, e foi a que avançou muito pouco. Então, assim, a gente ainda tem um processo aí que a gente entende muito longo pela frente, que é garantir o direito territorial, que na fala de Dona Jovita é ter liberdade. Então, assim, nós não temos ainda a liberdade de ir e vir nos nossos territórios. É lógico que se a gente pensar de como que era 5 anos atrás, a gente pode perceber algumas mudanças, mesmo que sutis, que aí hoje a gente está num processo de avaliação e atualização do PCD. Essa também foi um grande ganho para esse reconhecimento, que não é para ficar. Ele tem que ser atualizado de tempos em tempos, ele tem que ser avaliado. E se não estiver funcionando, ele perde. Então, assim, essa é a nossa grande arma de disputa. Porque é isso. Se fosse uma coisa que chegasse e ficasse, o Estado não está nem aí. Mas é uma vergonha para o Brasil ter um reconhecimento desse, onde tem um povo que cuida aí da serra, que cuida das águas, que produz alimento, que cuida das flores. E que esse cuidado ele é importante para o mundo todo. E se ele é importante para o mundo, é importante para o Brasil, é importante para Minas, é importante para os municípios, perder um reconhecimento desse é uma vergonha. Eu entendo isso como vergonha, ninguém quer perder isso. Então, essa é o que a gente tem para negociar com o Estado, né? Que o sistema ele tem que estar vivo, ele tem que estar dinâmico e as políticas públicas têm que estar chegando nos territórios. E aí o que a gente percebeu é que não tem preparação. Então, assim, a gente precisou, né, entre as demandas, colocar formação para TES que atua nas comunidades apanhadoras de flores. Porque, assim, também a gente não quer que chegue de qualquer forma, que chegue qualquer política. É uma política de qualidade, direcionada, respeitando o modo de vida tradicional.
E aí, a partir desse reconhecimento também das ferramentas construídas, eu acho que tem um grande avanço, que é também a construção do termo de compromisso, que vai ser celebrado entre o ICMBio e as comunidades apanhadoras de flores. Depois de anos de violência, e é violência assim, muito bruta, muito cruel, muito desumana, que o ICMBio fez nesses territórios, a gente precisou mobilizar muita gente, muitas parcerias, o Ministério Público e outras organizações, para que a gente conseguisse minimamente sentar para dialogar, para construir o termo de compromisso. Mas aí a gente está na primeira experiência, e aí isso só foi possível porque nós temos um protocolo de consulta, e ele é respeitado, porque foi uma briga tremenda para o ICMBio respeitar o protocolo de consulta. Não é um processo fácil, porque é isso, a gente tem as ferramentas, constrói elas, se empodera delas, mas precisa ainda uma luta muito grande para que outros de fora respeitem isso. E não é só o ICMBio que a gente tem que brigar muito para que respeite os protocolos, que é a voz das comunidades, gente, é o direito delas de como que vai ser feitas, como que vai se chegar nos territórios. E aí outro avanço foi o reconhecimento também como patrimônio material pelo Estado de Minas, que eu acho que é um grande também ganho. O Estado de Minas reconheceu o conhecimento tradicional das comunidades apanhadoras de flores, mas não é só o reconhecimento, com isso tem um plano de salvaguarda também, que são políticas públicas que chegam nesses territórios, entendendo que o território é a peça fundamental desse sistema. E aí uma outra grande, que eu vejo uma ferramenta também de visibilidade, que foi muito importante, foi a participação do sistema agrícola tradicional no programa Globo Rural, que foi ao ar em 2025, acho que foi 5 de janeiro, onde era uma série especial de aniversário, e aí contou sobre o sistema. Então, assim, tentar, em 55 minutos, contar sobre esse modo de vida tradicional em rede nacional, que foi um processo assim, longo, cansativo para se chegar até aquele programa. Então foram várias negociações para se chegar naquilo. E aí eu acho que tem alguns pontos que foram importantes naquele programa. Uma foram as denúncias da escola, porque aquilo é uma violência muito grande. Crianças levantarem 4 horas da manhã e chegar 4 horas da tarde. Muitas vezes a alimentação não é adequada. E aí, como que fica esse ensino, né? E foi uma fala fantástica da menina que perguntou o que ela queria escola na comunidade. É uma coisa tão simples. E que a gente vai usar isso para pressionar o município. A outra questão foi as 2 falas dos órgãos ambientais. Tanto do IEF, que foi de negacionismo absurdo. Então, assim, você observa ali as falas, as histórias, que está muito na memória das pessoas. Aí ele nega, começa a colocar como... e começa a criminalizar, né? Porque isso é muito comum no Estado, que é trabalho infantil, violências, coisas assim, muito absurdas, mas que no programa se mostra o contrário. E o pedido de desculpa também do ICMBio, né? É lógico que não apaga, mas alivia um pouco ter esse pedido de desculpa, porque isso é um reconhecimento de que realmente o que aconteceu foi violência e que tem que mudar e que tem que avançar aí para garantir os direitos dos apanhadores de flores. Eu acho que é isso. Obrigada, Tatinha, que resgatou toda uma trajetória de luta e mais de 15 anos de luta, né, das comunidades apanhadoras de flores sempre vivas. Esse programa do Globo Rural foi muito interessante assistir. Para quem tiver oportunidade, foi 5 de janeiro? É só procurar na internet, né, início de janeiro aí,
que ele faz um apanhado geral, elucida muito bem, né, a situação lá. E Tatinha traz aí vários momentos da luta, vários instrumentos em diálogo com o Estado, né, e ferramentas dentro do arcabouço legal, né, de reconhecimento dos direitos. Então, muito, muito importante, interessante, né, essa trajetória que você traz. Eu sei que muita gente aí já está anotando perguntas, vão anotando, né, gente? Eu acho que a gente está esperando um debate caloroso, aproveitar a presença das convidadas para dialogar, fazer perguntas, pontuar questões também, trazer novos aportes, né? A gente está contando muito com vocês para o debate, viu? Vou ficar viva aí, vamos abrir para o debate daqui a pouco. Eu vou passar então para a Luzia Queiroz, que é uma liderança da Comissão dos Atingidos pela Barragem de Fundão em Mariana, desde o início, né? Que está nessa luta que já vai para quase 10 anos, quase uma década de luta, e que também tem muita coisa para contar desse aprendizado da luta, né? E desses deslocamentos, assim, da vida da pessoa para entrar dentro dessa luta, né, Luzia? Primeiro, boa tarde para vocês que deram até um pouquinho do tempo, porque a gente sabe que é cansativo, né? E eu quero agradecer também, né? Aí a Felícia, a Sônia, a Débora também, né? Apesar de não estar aqui, né? Débora. A Sônia, quem que é a Sônia? A Sônia que não está. Então a Sônia, a Felícia aqui presente, a Débora e a Felícia, né? Presente. E agradecer a Andréia, que a gente fala que vai estar emocionante hoje, quando ela chegou na nossa vida, né? Que ela sacudiu a poeira lá, acordou todo mundo e fez aquela revolução, né? Quando ela gritou lá naquele... A gente estava no centro de convenções, gente, para tudo, vocês estão doidos de aceitar isso. Então ali mudou a nossa história de vez. E ela entrou nas nossas vidas, no caso de Paracatu, né, de baixo. Então ela abraçou muito a nossa causa, os estudantes, ele que também tem lembrança dele, que já tem mais tempo, né? Mas a gente agradece demais vocês do Gesta, todos os estudantes, todos que fizeram a tese, né? Que está no banco, me parece que é da escola, que eu tenho até curiosidade de saber como que a gente tem acesso a tudo que vocês fizeram pela gente. Então eu agradeço demais, eu não vou citar o nome de todo mundo não, mas a Mariellen, que eu li a tese dela, a Isabela, a Nanda, o Marco, aí vocês chamam de Marcão, a Duda também. Então a Duda também foi um fator que ela passou pela gente, assim, ela sofreu demais junto com a gente, mas entregou um trabalho belíssimo também. E ainda monitora a gente. E nós temos uma aqui que é a Luana, né? Que ela foi da assessoria técnica nossa desde o primeiro, que a gente conquistou a assessoria, né? E agora está aqui com vocês a Museu de Informação. Não é de Wikipedia não, mas é de sabedoria sobre a tragédia que abateu sobre nós, né? E gostei muito da fala dela aqui também, né? Então, que a gente vê que a máquina do terror deles, a cartilha, ou seja, de mineradoras, seja de Estado, então eles vêm abatendo a gente, e pior que a gente que dá arma para eles e voltarem uma guerra contra nós. Porque fizemos um trabalho muito árduo, o Gesta esteve presente com nós o tempo todo na reformulação do cadastro, na matriz de danos, dentro das audiências, dentro das assembleias. E eu me apresento, meu marido também está aqui. Eu agradeço demais a ele, que sem ele não teria força para caminhar nessa luta e estar aqui até hoje. E entender, né, que de vez em quando a gente fica louco mesmo, e larga a família, larga filho, esquece de comer, o médico xinga, fala que vai morrer. Aí eles ameaçam, eu vou buscar você, e botam mais os filhos atrás, irmão. Se a gente continuar na reunião, vai lá buscar a gente, tirar e passar vergonha, né? Então assim que a gente para cuidar da saúde. Sou mãe de 2 filhos,
Tenho 2 netos de sangue, tenho um de coração que não foi reconhecido até hoje. Então essa tragédia, essa luta, ela acabou com a vida da gente, ela acabou com a existência nossa, acabou com os nossos sonhos. Mas vocês recomendo que vocês leiam esse livro, porque é adrenalina pura. Porque eu ainda, tomara que vocês consigam fazer outros, 1, 2, 3, 4, 5, porque acho que tem gama para muito. Se todo mundo que teve com a gente, e essa foi uma live da pandemia ainda, na hora que a gente estava naquela fase crítica, né, a hora que mais teve mutilações contra a gente, porque a gente não podia estar lutando com eles frente a frente, né? Então era mais quando o promotor ia, que a gente ia para a Assembleia, correndo risco, e a gente, por incrível que pareça, perdeu até o medo de morrer. Mas a luta, ela continua até hoje. Os padrões em que foi construído desde o 2015 até, eu falo até os dias de hoje, a gente já conta 10. Porque vai inteirar 10 anos de não resolução dos reassentamentos. Vocês podem estar vendo ele maravilhoso na televisão, pode estar vendo as casas suntuosas, podem estar vendo tudo. Mas a cada dia em que a gente adentra a casa da gente, a gente sofre, a gente chora. Porque a vida não é feita de belas coisas. A vida é feita do passado que acabou e que a gente é impedido de voltar até na nossa terra para poder abrir o álbum de família, abrir o nosso álbum de memórias, que é quando a gente pisa no território, é que volta tudo. A gente vê as pessoas, a gente vê as casas, vê a família, vê a igreja, vê a festa. Então, aquilo é uma memória viva. Hoje eles falam que vão desapropriar o nosso território. Nós estivemos com o promotor Eduardo anteontem. Então aí já, ao mesmo tempo que a gente tem alegria, a gente fica triste. Porque quando acabaram, né, que veio de segunda repactuação, finalmente teve fim uma história. Não teve fim numa história. Eles simplesmente calaram uma história que estava crescendo de injustiça, com provas, e eles querem a qualquer momento, a todo momento, jogar uma terra e reflorestar por cima, como a mineradora faz quando ela acaba com o minério da terra e coloca umas árvorezinhas, umas plantação verde. Então a gente teve a conversa com ele, e ele disse que quer a gente com ele, mas a gente vai ter que refazer uma repactuação que infelizmente deu ruim também. Mas para eles está tudo bom, e quem são eles, os maiorais, os que estão lá em cima, de falar que fez uma coisa errada? Eles nunca vão admitir, para eles foi tudo muito bom. Só que conquistou-se muito dinheiro, né? Dinheiro que eu nem sei falar, nem sei contar, mas agora eles querem que a gente faça diretrizes para ver aonde que aquele dinheiro vai, porque são vários canais, tem atingido que é negado, que a gente fala que é do PTR, Plano de Transferência de Renda, que eles estão querendo acabar com o auxílio emergencial, né? Aí para eles está tudo ok, tudo bem, devolveu, não deu, devolveu a casa, não devolveu da forma que tinha que devolver, mas não devolveu os modos de vida que eles querem nem ouvir falar. Esquece disso, de nova vida, começar tudo de novo. Eu falei, para quem está num lugar bom, árido, seguro, isso é uma beleza falar, tranquilo. Mas para nós que estamos lá, voltando para um reassentamento, você abre a porta da cozinha, é só grama. Você olha para os morros, não tem fruta, só talude. Você olha para os quintais, não tem nenhum pé de goiaba. Então, assim, árvores frutíferas a gente só vai ver de binóculo. Até lembra da minha neta, do meu filho, com uma carta que eu, arrumando as minhas coisinhas, né, agora pondo em ordem. Aí eu achei uma carta dele quando ele tinha 10 anos. Que ele falava que, ô mãe, você sabe falar as coisas com suavidade. Porque eu tive que avisar para eles que eles não iam ter presente de Natal, porque eu tinha comprado uma parte da casa, né? Então, que as coisas só iam ver de binóculo.
E hoje a gente está assim, né, vendo tudo de binóculo mesmo, mas só voltando a sonhar com um dia ter um pomar, voltando a sonhar com voltar a trabalhar, porque onde que a gente está não tem trabalho, nós não temos cachoeira, não temos lago, não temos córrego, não temos lazer, temos nada, só temos uma tristeza danada, que é chegar e ficar numa selva de concreto e ter que fazer alguma coisa. E eu vejo até uma vez, meu sogro parado assim, olhando, aí pegou e falou assim, essas mulheres grandes brincando de TikTok. Que é o que tem para fazer, inventar brincadeira. Porque não tem brincadeira nem para distrair os meninos, para ter vontade de fazer alguma coisa. Lá é muito quente, nós só temos tributos para pagar. Paga água, paga luz. A água nossa é de bombeamento de um lençol, um poço artesiano. Se a bomba queimar, a gente além de estar sem luz, está sem água. Quem tem um lugar para correr, vai correr. Porque não tem nem lugar para buscar água, porque a gente não tem água livre. A gente fez um trabalho de fiscalização que, graças a Deus, tivemos um acompanhamento de muita gente aqui, que esclarecia muito para a gente, que nós sempre tivemos o pessoal do Gesta com a gente. Então foi sempre. Então, gente, vocês estão numa escola de renome. Eu acredito que seja, pelo que eu já vi de tudo, é uma das melhores. Bons professores que amam vocês, companheiros demais. E se vocês pegarem todo o conhecimento, gente, pegar tudo e aplicar para o bem, não vão, que cada um de vocês tem uma visão diferente. Para quem está lá no fundo do poço, qualquer dedinho levanta. Porque é levantar, acordar e morrer no final de tarde. E a gente está tentando ficar livre desta hora, porque antes é o A eterno de atingido. E agora é um E eterno de eternizar mais a tragédia. E a gente não sabe nem o que vai fazer, mas a gente sabe. Vai dar é que o dinheiro está lá, você não vai conseguir provar que você tem direito a ele, porque agora tudo é prova, e ele vai para a União. A União precisa de muito dinheiro, nós não precisamos não. Ou então uma outra fase que a gente está entrando agora, eu acredito que é uma fase muito importante, que as universidades têm que voltar para os territórios. É igual o pessoal não quer falar não, o povo não quer falar mais não, está tudo sem esperança. Para que adiantou, para que serviu? Mas na hora em que a gente pega um livro desse, que é para a pessoa que a maioria não sabe ler, dá uma olhada porque ele é ilustrado, aí eu também quero fazer parte de uma história desta. Então eles vão começar a ter esperança, porque eu vou morrer, mas eu vou ficar eternizado no livro. Eu vou para uma biblioteca. E isso eu falo por mim. Porque eu acho que é a Maria Ellen que fala, eu sempre falei, gente, eu quero escrever um livro, eu vou escrever um livro. E aí vem essas abençoadas aqui. E na hora que a Andréia falou, eu falei, gente, eu vou escrever um pedaço de um livro. Eu agora estou na história. Então, isso aqui para mim é muito importante. Eu vou morrer, mas alguém vai ver o que está aqui. Foram 10 anos de luta. Foram 10 anos de muita briga. Foi 10 anos da gente sair. Vão completar 10 anos que a luta vai continuar. Porque se a gente não pular para dentro de novo dessa repactuação, o nosso dinheiro vai estar numa rota banca. Ele não vai vir para a gente, não. Nós só vamos ter o nome de oportunista, o nome de folgado, o nome de Alphaville, o nome dos que estão ricos. Muita gente está falando que nós estamos cheios de dinheiro, a gente está cheio de dívida. Tem gente que não tem nem o que comer. E dinheiro não é tudo na vida. A pessoa quer trabalhar, tirar o sustento da sua mão, do seu suor. As famílias, nossa, a gente quer que volta tudo para o território. É igual ela falou aqui, gente, a fala dela, vocês têm que pegar isso aqui e copiar e pedir a cópia. E ver tudo que ela escreveu, porque o que ela falou é o reassentamento realizado. Nós precisamos por isso, tudo que ela falou, que criaram muitas APPs, temos terra até lá que chega. Mas vamos fazer o que com as terras que estão lá?
Se depois um dia muda a lei, aí vem lá e bota uma mansão de verdade, bota carro de verdade e rindo da cara da gente ainda. Aí vocês conseguiram isso, mas nós temos isso daqui, porque pode mudar a licença ambiental e eles vão poder construir uma fazenda. Do lado da minha casa pode ter alguém que eu nunca vi na minha vida, às vezes alguém que vai atrapalhar a nossa vida de vez, porque antes eram famílias e as casas eram tudo pertinho, um tomava conta do outro. Agora as nossas ruas, as nossas vias viraram estradas, viraram ruas de nome muito grande. Quem for lá, já essas meninas que foram lá já viram. Recentemente a Mariela e Lu tiveram, assim, é de dar nojo o que a gente ouviu. Dessa vez a gente está com uma esperança, falando, não, agora vai dar certo, beleza. Mas na hora que foi falando, explicando, falou, gente, nós estamos lascados outra vez. Que a única coisa que querem da gente é a figura, a foto. Eles não querem mais a gente lutando mais nada, né? Eles já sabem o que eles querem. Eles só querem a gente para validar. Será que vale a pena a gente sofrer mais uma vez, morrer mais uma vez? Eu largar minha família, quase minha filha morrer no parto, perder meu neto, perdi amigo, perdi família. Hoje só entra na casa da gente quem a gente quer, porque muita gente chamou a gente de oportunista, tomando tudo enquanto é nome. Mas igual a gente tem um Deus, a gente tem uma fé, a gente tem uma esperança, então é nela que a gente apega até hoje e é com ela que a gente vai sobreviver. Nós temos a cartografia que o Gesta fez, a coisa mais linda do mundo. Quem não viu ainda, as meninas ainda tem alguns exemplares aí, peçam para ver. Ele fez parte, né, da cartografia. Outro menino, parecido, né? Eu lembro de um rosto igual ao seu. Aí fizeram uma cartografia belíssima. E essa cartografia é o meu manual. Todo lugar que eu vou, vai ter representando do Elatá e eu com a cartilha debaixo do braço. Lá, aqui, ó, Paracatu, eu não consigo falar, mas se eu levei aqui, ó, você vai entender o que eu quero falar com vocês. Então eu carrego essa cartilha no braço. A Isabela, o que ela falou dos nossos adolescentes, gente de Deus, mas... Isadora, eu chorei. Eu tive que parar, chorar um pouquinho, porque eu disse, não, eu vou ler mais, mas assim, eu li tudo em questão de pouco tempo. E ela falou uma realidade. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles foram esquecidos. Estão esquecidos até hoje. Tem criança que não consegue voltar à realidade. Está querendo suicidar ainda, não quer estudar, envolveu com outras coisas, eu falo vícios urbanos, porque os meninos não conheciam isso, eles eram inocentes. Vieram para a cidade acabou com eles. Igual a nossa avó, todo dia a gente vê ela, a gente agradece, aperta, abraça, e agora ela voltou a ter o abraço de urso. Que antes ela achou que não ia ver a casinha dela, agora falou, todo sábado eu estou na minha casinha. Conseguiu voltar, porque lá não tem nada para fazer lá. Mas ela falou, mas eu vou. Aí nós estamos lá falando, ele falou que vai comer o macarrãozinho dele, eu falei, eu vou pegar o biscoito. Ela falou, biscoito eu não sei não. Eu falei, mas tá bom, mas eu vou. E o meu sogro, eu vejo ele lá, né? Aí tem um tal de perto. Vocês procuram saber o que é, que eu não vou saber explicar direito o que é não. Mas é a parte que mexe com a agricultura. Depois que você entra para casa, é ela que vai voltar com o seu plantio. Aí fizeram perto para ele. Aí, num espaço pequeno, que eu calculo 3 metros quadrados, você planta uma laranjeira. Aí planto 3. Pé de fruta, cajamanga, abacate, acerola, manga, pitanga, coração de negro, e vai por aí afora, várias bananeiras, pé de café, pé de laranja, pé de limão, pé de goiaba, colocou tudo pequenininho num lugarzinho só. Eu falei que se vingar, porque eu aposto que não vai vingar, porque são, não tive o tempo de ir, então pode. Já acabou. Porque na terra dele fizeram uma terraplanagem, que a gente fala que eles fizeram aquela rotação de barragem para fazer talude. Então eles fizeram aquilo lá nas terras dele. Então um pé de fruta, se bobear, esse microfone aqui é maior do que a muda que eles puseram lá. Então
Se tem, suponhamos, vou chutar, uns 10 metros de aterro, essa planta vai achar o subsolo, vai achar uma água quando? Nunca. E o PERP tem que acompanhar ele até a primeira árvore dar fruto. Aí já estão querendo, tipo, pegar a assinatura dele, que já está tudo ok, que já fez o PERP. Eles querem picar a mula e provar que já cumpriu a parte dele, porque agora a multa diária é de R$3.000. Então eles estão iludindo o povo, estão conversando com o pessoal, e falando, não, já foi feito e tal, é gente muito ingênua, inocente. Então foi gritando lá, tá com o dedão. Acabou. Aí eles somem, vão embora, aí eles ficam lá, mas a minha árvore não morreu. Aí eles falam, morreu, mas depois o senhor planta outra, então tudo assim muito maquiado. Na minha casa nós fomos obrigados, nós brigamos durante muito tempo mesmo, para voltar ao pomar. Mas depois que a gente viu que não ia sair do lugar mesmo, no seu lugar, porque eles não tinham mais onde estrichar nossa casa para pôr o pomar, porque eles ditaram que era só aquilo que era necessário para nós. Então a gente veio com a casa, e não fui eu que fiz a casa e nem escolhi. Eu falei, me dá a casa do jeito que vocês acham que eu tenho que ter ela de volta. Então eles fizeram o projeto, me apresentou, fiz algumas mudanças, porque senão corria o risco de eu nunca ser validada no projeto. Aí aceitei, executou e fez. Aí estou lá, cadê meu pomar? Só faltou expor árvore em cima do telhado, para falar que ia voltar com o meu pomar. Aí que a gente foi, apelou e falou assim, paga a pecúnia. Mas a pecúnia, a gente não faz nada com ela, não. É tudo muito por baixo. E agora a pior fase, que chegaram para a gente, vai desapropriar. Mas vocês vão continuar dono das suas casas. Mas beleza, aí dá os bobos do rim, né? Aí chegou, nós ficamos sabendo nesse dia também, né? Que a gente vai ter a casa lá sim. Mas só que a casa vai ficar lá, mas ela não te pertence. Suponhamos, se vocês quiserem ir lá transformar ele em museu de território, se vocês quiserem ir lá no território e ver, vocês podem entrar pela minha casa lá, entra de um lado, sai do outro. Falei, a minha casa é sagrada, eu estou caçando gente enfiada ali dentro, não. Falei, se pagassem, né, ainda era um consolo, né? Eu falei, quer entrar na minha casa? Então aqui é X. Projeto de turismo, museu de território, vai desapropriar para fazer o museu de território. E só que a comunidade ainda tem que validar. Aí, gente, o livro abençoado é esse aqui, ó. Ó, maravilhoso, maravilhoso, né? Aí, e ele conta a história nossa, falada por nós. O Gesta não mete em nada, porque tudo é a voz do atingido, não é igual uns outros jornalecos que rodam por aí, não. Aqui o atingido fala de verdade, não é maquiado, não. Porque até isso eles contestaram, não, mas isso é mentiroso, vocês fizeram isso só para poder ter direito a alguma coisa, não é mentira. Isso aqui tudo foi verdadeiro e colhido com muito suor, né? Porque quando eles foram lá, era barro puro, o pessoal saía tudo pintado de barro, era um horror. Aí a nossa Paracatu de verdade, ela tá aí. Aí falou que vai fazer isso, igual eu falei, o legal seria, eu tenho minha casa lá, mesmo que ela está em ruína, acabada. Então quer visitar aquele pedacinho? Gente, é uma contribuição, não precisa pagar a fortuna não. Quanto de partida, descem ônibus lá. Uma vez a gente foi no território, né, não sei o que nós fomos fazer lá, desceu um ônibus, aí o estudante subiu no muro da escola, fazendo aquelas figuras assim, fazendo aqueles negócios assim. Mas eu não aguentei, não. Falei, aí é lugar sagrado. Pode descer daí, não é lugar de fazer isso aqui não. Respeita o nosso território. Isso aqui foi com suor e com choro de muita gente. Vocês têm que ter respeito. Tira foto, mas não tira fazendo coisas estranhas na nossa terra, não. Que aí o guia pegou e falou com o pessoal, e no instante eles levaram embora, porque começou a chegar mais pessoas e com a cara feia, e eles foram embora. E a nossa igreja está lá também, eles estão falando que vai ter um projeto lá que alguém, a gente passa falando, não está um processo, alguém está arrumando um projeto lá, que está falando que vai pôr alarme, vai colocar uns negócios bonitos na igreja e vai limpar a igreja todinha, tirar a mancha da lama todinha. Vai pôr lá toda bonitinha, com alarme, com luz, com portas bonitas, com os vidros, vai dar uma mexidinha daqui, e vai pôr só algumas, tipo aquela parede ali de lama, que vai ficar. Apagar os textinhos.
apagar. E em torno da igreja 30 metros quadrados para ser tombado. Aí é um pé de guerra, porque muita gente acha que aquilo ali é vergonha. Muita gente acha que aquilo ali é feito mesmo para conservar, que a gente tem que mostrar isso para o resto da vida e não é esconder, não. A gente tem que mostrar, porque se hoje vocês chegarem para cá, vocês não vão ver nada disso que estão vendo aqui, não. Esse é um bairro, esse bairro não existe. O nosso campo de futebol não existe mais. Então vocês vão chegar lá e não vão ver nada, vocês vão ver só mato, um tal de coquetel de semente que jogaram. Então que a ilusão era para entrar debaixo das casas, romper as casas e destruí-las todas de vez, explodindo com a semente da mamona. Que a raiz é grande, ela vai entrando na casa e ela explode. Aí joga a ruína toda no chão. Na nossa terra nós catamos tudo, não deixamos ficar nada. Porque se depender de nós, a mancha vai estar lá, a terra vai estar lá e vai todo mundo ver que foi lama mesmo que passou. Que ainda nós temos, acho que uns 5 metros de altura de lama, a gente ainda tem lá, mas está tudo com... Tem uns que tem capineira, tem outros que tem canavial, tem outros que tem pasto, mas tudo em cima da lama. E a zona rural, que a gente fala muito quando a gente não larga para trás, então eles estão olhando só os reassentamentos, fazendo tudo pelos reassentamentos, que é bem em Paracatu. Mas a zona rural ficou perdida. O pessoal continua bebendo água do poço, que é feito na lama, debaixo da superfície, comendo aqueles alimentos, tudo que com poeira, que vai mudando a genética das plantas. A gente fala o seguinte, que é um coquetel de bomba que tem. Porque se você mora no território, não teve o direito de sair, você tem que ficar lá. Se você bebe daquela água, mata a galinha, come aquela galinha, faz uma omelete daquele ovo, come aquela verdura, aquele tomate, toma o leite daquela vaca e come a carne daquela vaca, quanto de metal que você tem dentro de um prato. Então lá para baixo tem problema de estômago, esquizofrenia, problemas de rim, câncer. Então aumentou muito esse índice na cidade, nos laboratórios, nos PSF, né? A gente, na Caritas tem esse gráfico, mas a gente pede para mostrar em rede nacional ou mostrar os resultados dos exames, eles escondem. Então ninguém nunca conseguiu provar isso, em que tem metais pesados na pessoa e nas verduras, nas plantas, dos animais e dos peixes. E eu não vou demorar muito para falar não, porque às vezes vocês querem saber mais do que eu comentar. Assim, o que eu estou passando é uma coisa, é a realidade de hoje, ela não é bonita e ela ainda vai ficar mais dramática ainda, que a gente tem que ver só a cena dos próximos capítulos, que o seguro é 5 anos, só que a gente não sabe a partir de que ano que eles estão contando esse seguro, porque o reassentamento já vai para uns 2 anos, né? 2 anos de reassentamento. Então a gente não sabe quanto tempo que a gente ainda vai ter seguro. Eles falam que os reparos da casa, então o piso tem um tempo para vencer, a parede tem outro, a pintura tem outro, o entupimento tem outro, e está acontecendo assim galopante. O nosso mesmo tem um lá que já tem quase 1 ano que não arrumou. E para trocar as coisas que estão ruins, é muito tempo. E nós estamos indo para um território onde tem muito bicho peçonhento. Peçonhento é bravo mesmo. Jararaca, é cobra, é lobo, é escorpião, e por aí afora. A gente pediu para eles fazerem alguma coisa para conscientizar a gente. Nós não temos que matar. Eu falo que não pode matar, mas a gente chama para pegar, eles não vão também. Mas aí a gente está pedindo que a gente entende que tem que ter um plano de extensão de universidade, porque a escola só tem 8 alunos. É uma escola imensa, é enorme. A gente tem um super laboratório. Então a gente pede para eles levarem um curso de extensão, que casa para morar lá tem, porque muita tem gente que não vai aqui alugar. Então, com isso a gente ganha renda, aluguel, pode fazer uns happy hour, né? O pessoal vai trazer família, do turismo para a gente, né? A esperança nossa é que eles escutem a gente e coloquem alguma coisa de universidade para lá, para poder ajudar, principalmente a gente a conviver nesse local, onde um dia a gente não vai ter nem água, vai ser uma selva de pedra mesmo.
sem o direito de ter água. Aí, obrigada. Obrigada, Luzia. São muitos anos, né, de luta aí nesse contexto do desastre, né, de Mariana, que é um processo, né, já dura 10 anos, vai além do rompimento, né, da barragem, e tem a ver com toda essa luta aí dos atingidos diante da governança do desastre, né? Essa governança, repactuação, renova, é tanta coisa que veio, né, Luzia? Luzia de Paracatu, comunidade de Paracatu, que assim como Bento Rodrigues foi uma das mais destruídas, né, quase totalmente, e objeto de reassentamento, né? E fora o núcleo de Paracatu tem os moradores da zona rural de Paracatu, considerados, né, os sitiantes de Paracatu, os Paracatu de cima, que são aqueles pequenos sitiantes que não moravam ali no núcleozinho, mas que conviviam ali. E aí outro que não foram reassentados, né? E que vivem lá nas terras que estão cheias de barro também, que nem são considerados atingidos muitas vezes, né? Uns que são, outros que não são, tem ainda uma disputa em torno disso. Essa questão do reassentamento, Luzia, já desde o início, a gente tem registro de Luzia pontuando a ausência de água, a Renova falando que tinha 22 nascentes, Luzia falando que não tinha, todo mundo falando que não tinha, que conhecia lá. Mostra, vamos caminhar lá para mostrar as 22. Caetano, né? Caetano. Cadê as 22 nascentes, né? E aí fizeram poço artesiano, porque não tem água, né? Não tem água. Então é o problema que os atingidos desde o início já tinham falado, desde o início, que não tinha 22 nascentes, né? E agora a nascente está brotando lá no meio do caminho, em frente do lado do posto. Falar. As nascentes agora elas estão brotando em frente do posto de saúde, e a extensão, que a gente chama lá de tobogão, um negócio assim, aí está fazendo várias, cavando, né, para poder ver aonde que está sendo que arruma um lugar, a água estoura mais para frente. Então tá cheio daqueles tipo recapeamento de IBR, então tá cheio daquilo ali, com brita, que falou que não pode pôr asfalto ainda, porque pode ter que abrir de novo. E no núcleo lá onde que a gente apontou que tinha uma nascente, a água tá brotando mesmo assim, aí dá dando até, da casa da minha sogra dá para ouvir a água caindo. Ela vai voltar e vai fazer um BO arrumado lá, que é o lugar que a gente falou, não pode fazer nada aqui não, gente, aqui a água vai voltar. Vocês não podem matar nascente não. E mataram várias, não foram em cima da nascente. Muito feliz de reencontrar a Tatinha, a Luzia, né? E as colegas Felícia e Débora, para esse projeto de diálogo, de compartilhamento de experiências que a gente tem ao longo de muitos anos já, de muitos anos. É sempre um aprendizado incrível e que a gente tem a oportunidade agora de compartilhar em público com uma nova geração, outras pessoas que estão chegando, né? E que quem sabe possam também se interessar e se inspirar, né? Escrever esse capítulo com a Luzia, eu e Marielle pudemos colaborar, foi um desafio, uma experiência maravilhosa. A Luzia está em vários webinários que a gente fez, Fatinha também alguns, durante a pandemia, vários webinários do Gesta, isso está no YouTube, no canal do YouTube, vocês podem ir lá e são várias edições, né? O que a gente fez foi transcrever junto a fala da Luzia e transformar isso em texto, que foi uma coisa muito bacana de fazer, né, Mary? Então, também a terceira autora, que é a Marielle. Então, é uma experiência acadêmica muito gratificante, que a gente vê assim, a importância que a Luzia dá a essa grafia, esse registro, né, escrito do que ela tem a dizer, que é o instrumento de luta dela, é a fala dela, né? E que a gente, de alguma forma, possa viabilizar e divulgar, né, em vários meios, né? É no YouTube, é presencial, é por escrito, que é o trabalho que a gente pode fazer, reverberar e divulgar
amplificar essas vozes em vários espaços pelos meios diversos que a gente tem disponível, né, tecnológicos, etc., para isso, né? Então eu queria agradecer a Ana Flávia, que é a atual coordenadora do GESTA, junto com a Raquel Oliveira, pela possibilidade desse Quintas, inaugurando 2025 com esse Quintas, muito inspirador. Agradecer as colegas pela presença de todas, né? E dizer assim, que temos algo em comum, né? Dentro e fora da academia, que é o seguinte: mulheres que falam, que se posicionam, são mulheres que incomodam. Então, ser ameaçada de qualquer forma, né, faz parte sim da nossa história. Tentativas de desqualificação da nossa fala, do nosso fazer, do nosso saber, inclusive dentro da academia, isso existe, isso é real. Somos sim, muitas vezes perseguidas, né? Chamadas de loucas, chamadas de, né, desqualificadas de todo jeito, inclusive de não antropólogos, de não isso, de não aquilo. Coisas assim acontecem, né? E a gente tem que ter clareza de que isso faz parte da luta política, das relações de poder, da luta política, e ela se dá em todas as instâncias, inclusive dentro de casa, dentro da comunidade, dentro do ambiente de trabalho e dentro da universidade também. Então, muito obrigada por terem me dado força em toda a minha vida, de apoiar, de serem colegas, porque eu me vejo em vocês e eu sei que um pouquinho também a gente tem essa troca. Então, é nessa força que a gente se alimenta, se nutre e dá continuidade ao nosso viver, né? Então, muito obrigada a vocês todos. Aí a gente vai ter agora o sorteio do livro, todo mundo esperando o sorteio de livro. Como é que nós vamos fazer aqui, Nájila? Não sei. Charles? Não sei.